trazer para meditação o texto que se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 até o 27. Esse texto, irmãos, ele é totalmente propício, totalmente aplicável ao momento que estamos vivendo. E alguns irmãos nos procuram: Carlos Marcos, eu estou preocupado com a sucessão pastoral, eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com isso. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: a minha preocupação é zero, é nenhuma. Irmão, não tem preocupação nenhuma com sucessão pastoral, com futuro pastor, porque essa questão está entregue a Deus. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Eu vou fazer a minha, e por isso não tenho nenhuma preocupação, nenhuma. Minha preocupação, podem ter certeza, é zero. Porque eu tenho certeza absoluta, inquebrantável, que Deus dirige a igreja. Quando a igreja se submete ao Senhor, Deus dirige a igreja. Quando eu me submeto ao Senhor, Deus dirige a minha vida. Quando eu santifico minha vida a Deus, nós estudamos isso na lição de hoje, Deus faz maravilhas, mas nós precisamos fazer a nossa parte, e é disso que nós vamos tratar com os irmãos nesta manhã. Quero convidar, irmãos, que nos ponhamos em pé para fazer a leitura desse texto maravilhoso, desse texto tão rico e tão abençoador para todos nós. Nos diz o seguinte a palavra do Senhor: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua bênção, te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos, Deus, pela tua providência a respeito de nós e da tua igreja. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, verdade eterna a nós revelada, Deus, pela sabedoria do Espírito Santo, para a honra e glória do teu nome e para a nossa alegria. Obrigado, Senhor, por tudo, recebe a nossa gratidão, pois é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele foi um texto registrado pelo apóstolo Paulo, quando ele, sob a direção do Espírito Santo, colhia esses fatos, tendo recebido a doutrina diretamente do Senhor Jesus, a registrou para nós. O apóstolo Paulo, na segunda
viagem missionária que ele fez, ele esteve na cidade de Corinto, no litoral da Grécia, e lá permaneceu por 1 ano e meio pregando e tendo fundado a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade enorme, né? Alguns irmãos aqui, viajando com o irmão Abel, já estiveram lá em Corinto, não é, Abel? Já estiveram lá, tiveram esse privilégio de passar por lá. E Corinto, por ser uma cidade grande, próspera, com comércio muito forte já naquela época, muitas pessoas se dirigiam para aquela cidade. Gregos, evidentemente, porque a cidade é grega, e pessoas de todo o Império Romano se dirigiam para aquele local, e muitos judeus também. E essas pessoas, em ali estando, ouviam a mensagem e se convertiam, e começaram a formar aquela igreja localizada na cidade de Corinto. Mas era interessante porque a cidade de Corinto e alguns locais da Grécia, particularmente, eram locais providos de uma perversidade, de uma promiscuidade muito grande. A sociedade daquela época era marcada pela imoralidade nos costumes, nos cultos pagãos, nos templos que construíam. Então, muitas pessoas fluíam para aquela cidade, se convertiam e passavam a integrar a igreja. Mas estava havendo um problema, porque essas pessoas se convertiam, passavam a fazer parte da igreja, mas continuavam apegadas aos costumes mundanos, aos costumes com os quais conviveram por toda a vida. E isto começou a gerar um grave problema na igreja, porque a igreja estava ficando soberba, estava ficando orgulhosa, havia irmãos orgulhosos, havia irmãos causando dissensões, haviam irmãos trazendo idolatria, né, os costumes pagãos para o culto cristão, havia até mesmo atos de imoralidade na igreja, litígios entre irmãos, divisões. A igreja tinha um monte de grupos. Um dizia, olha, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem, eu sou de fulano ou de Beltrano. Então, o apóstolo Paulo, tendo tomado conhecimento dessa situação, escreveu esta carta àquela igreja, chamando todo mundo na responsabilidade, dando uma chamada geral em todo mundo, botando os pingos nos is. E para isto, de uma forma totalmente inteligente, ele usa a figura do corpo humano, comparando a igreja do Senhor Jesus, e nos ensina que a igreja como corpo tem várias partes distintas, mas todas atuam em função do corpo. Nosso corpo é assim, né? O dedo, pé, mão, cabeça, tudo atua em função do corpo, né? Nada de nós, né? O nosso pé não sai andando por aí sozinho, ele sai levando o corpo todo, não é mesmo? Nós somos partes de um todo. E é interessante, queridos, que todas as partes têm algo a oferecer. A unha do seu dedo mindinho tem algo a oferecer para o dedo. Dá uma topada lá com ela e arranca para ver como é que o corpo todo vai sentir. Todas as partes têm algo a oferecer. Nenhuma parte sobrevive sozinha. Se você decepar um dedo, já era, o dedo já era. O corpo pode continuar, mas ele vai ficar sem um dedo. Ele não vai estar completo. O corpo, ele só é perfeito quando todas as partes estão presentes, quando todas as partes estão unidas. Portanto, a igreja do Senhor Jesus, ela é exatamente assim. Nós, eu, você, é parte de um todo. Você compõe o todo. Sem você, querido, sem você
você, meu irmão, sem você, minha irmã, sem você, adolescente, jovem, junior, criança, sem você, visitante, o corpo não está perfeito. O seu lugar no corpo é aqui. Porque se você não está aqui, você faz falta. O corpo está incompleto. Daí a importância da minha participação e da sua participação, porque você é insubstituível no corpo. Você é fundamental para que o corpo funcione adequadamente. Talvez você diga, olha, mas eu sou tão simples, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei ir lá na frente dirigir ou reger. Mas, meu querido, você sabe orar, você sabe visitar, você sabe dar uma palavra a alguém que precisa, você sabe testemunhar, você sabe adorar a Deus. E é por isso que você tem que estar aqui. Aqueles irmãos que realizam as funções mais simples na igreja, eles são tão valorizados por Deus e devem ser por nós, como aqueles irmãos que realizam as tarefas mais complexas. Porque cada um tem o seu lugar no corpo, cada um tem algo para oferecer à igreja do Senhor Jesus e ao próprio Senhor Jesus. Quando nós temos essa consciência de que o meu lugar, aquilo que eu sou, aquilo que Deus fez em mim, eu posso por isso oferecer algo a Ele, eu tenho essa consciência, eu passo então a ter a visão da unidade da igreja e passo a contribuir para que o primeiro passo rumo a uma verdadeira unidade, não uma unidade aparente, mas a verdadeira unidade que é centralizada na pessoa de Cristo, ela começa então a ser formada. A unidade da igreja, queridos, e a nossa unidade entre nós, ela só pode ser feita, ela só pode ser construída, ela só pode ser alicerçada em Cristo. Nada mais, ninguém mais. Nós temos que nós temos que trabalhar pela unidade, olhando para Cristo. É por isso que lá no capítulo 3, o versículo 11 do capítulo 3 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, nem pastor, nem padre, nem papa, nem ninguém, pode colocar outro fundamento, outro alicerce, que não aquele que já se encontra posto, que é Cristo. Portanto, queridos, a nossa vida, a vida da igreja, ela tem que ser centrada, ela tem que ser centralizada, ela tem que ser construída na pessoa de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, no capítulo 1, ele menciona Jesus Cristo 17 vezes, só no primeiro capítulo, nos poucos versículos do primeiro capítulo, 17 vezes ele menciona o nome do Senhor Jesus, e as 4 vezes que o nome dele, ou que outros 2 lá aparecem, 2 são indiretas, porque ele não cita ele mesmo, e as 2 vezes que ele fala no nome dele, é para dizer que aquilo que ele faz, ele não teria feito nunca jamais, se não fosse porque Cristo permitiu. Então vejam, queridos, a nossa visão, a nossa vista tem que estar voltada para Cristo. Nós não somos mais importantes que Cristo, ninguém é mais importante que Cristo. E é interessante que no versículo 13, ele ratifica essas informações. O apóstolo Paulo vem nos dando lições de como trabalhar, de como construir a verdadeira unidade em torno de Cristo para o bem da igreja. E ele lá depois, ele vem e diz o seguinte, pergunta o seguinte: ora, vocês estão aí discutindo que um é de fulano, outro é de Beltrano, um prefere esse, outro prefere aquele, mas Cristo está dividido? Cristo está dividido? Cristo está um monte de parte aí, cada um com uma parte? Não, negativo, Cristo é um. Cristo é um, e é a Ele que devemos obediência.
Nós devemos nos perguntar isso, irmãos. Cristo está dividido? Cristo está dividido para o irmão? Cristo está dividido para a irmã? Cristo está dividido para mim? Não, negativo. Cristo é um e Ele quer que sejamos um com Ele, porque foi Ele, ninguém mais, nenhum outro, foi Ele, e não foi pastor algum, não foi presbítero algum, não foi líder algum, não foi santo algum, muito menos Maria, que morreu na cruz por nós. Foi Jesus, unicamente Ele. Portanto, nós não podemos dividir a Cristo. Foi Cristo, somente Ele, que nos remiu, que derramou seu sangue por nós e que nos deu vida. Por isso, é o único fundamento já posto e permanecerá posto eternamente. 1 Coríntios 3:11. Repito, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Irmãos, nós não cultuamos pastores, nós não cultuamos homens, nós não cultuamos líderes, nós cultuamos a Cristo, nós servimos a Cristo, e isso é uma grande bênção. Nós não podemos nos mirar em pessoas, por mais exponenciais que tenham sido. Nós devemos mirar Cristo. Nós não precisamos e nem queremos mestres e doutores. Nós devemos querer e precisamos querer Cristo, porque só Ele fez a obra redentora em nossas vidas. Essa é a unidade desejada por Cristo, o Senhor da igreja e, portanto, Senhor de nossas vidas. Você faz parte disso tudo. Irmãos, eu quero perguntar aos irmãos, não é prova de vestibular para medicina, não, mas os médicos que estão aqui não deveriam responder, mas se responder, tudo bem. Os irmãos sabem quantos ossos tem o corpo humano? Se os irmãos não souberem, não tem problema, que ninguém tem obrigação de saber, né? Eu também só soube porque eu fui ler, mas o pessoal da medicina poderia nos dar uma aula sobre isso. Nós temos no corpo aproximadamente, às vezes varia um pouquinho, né? Mas 206 ossos. 206 ossos compõem o nosso arcabouço esquelético, poderíamos dizer assim. 206 ossos. E nós temos no corpo ossos que são grandes e outros que são muito pequenos. Sabem que, aí eu falei para caramba, mas qual será o menor osso do corpo humano? Eu fui pesquisar e fui ler isso. O nosso sistema auditivo, ele tem uma composição de alguns ossinhos pequenos que chamam bigorna, martelo e estribo. É engraçado, né? Eu quando li esse negócio, eu cheguei até a achar graça. Caramba, que nome de osso mais doido, né? Mas botaram o nome é esse aí, bigorna, martelo e estribo, né, Marquinhos? O menor, eles são muito pequenos, mas o menor deles é o estribo. E é interessante, falei, cara, que nome que deram? O estribo é base, é apoio. Foram dar o nome do menor osso logo de estribo, mas tudo bem. Mas ele mede, às vezes, menos de 3 milímetros. Pesa menos de 3 gramas, é o menor osso. Você olha esse negócio e fala, pô, mas não vale nada esse ossinho aí, né? Isso não deve valer nada. Para que tem um osso desse tamanho? Agora eu vou dizer um negócio, o irmão sofreu um trauma nessa região e afetar esse osso, o irmão vai descobrir a importância dele. Porque pode causar danos, irmãos, irreversíveis, um trauma a esse negocinho desse tamanho, menos de 3 milímetros. Pode causar labirintite, que é uma coisa horrível, uma labirintite severa, pode levar a surdez, a vertigens, até a paralisia paralisia facial. Ele pode afetar um negocinho minúsculo desse tamanho, mais leve que uma mosca voando, um negócio. Mas ele tem a importância fundamental para o bom funcionamento do corpo. Você pode se considerar talvez o estribo. Eu sou como esse estribo aí aqui na igreja. Meu querido, se você é o estribo, você não deixa de fazer parte do corpo por isso, porque Deus o vê como um ossinho altamente valioso do corpo do Senhor Jesus.
A sua presença aqui, o seu trabalho aqui, o seu serviço, ele é fundamental, porque você tem grande valor para Cristo, grande valor para a igreja, e por isso o seu lugar é aqui. Mas nós temos um osso grande também, que é o fêmur, né, que é o maior osso do corpo humano. Fiquei imaginando, irmãos, o tamanho do fêmur do Renato. Imagina, o cara com quase 2 metros de altura. Então, podia virar uma bengala para mim. Tão grande que o negócio é. Tem seu lugar no corpo, tem sua importância no corpo. Mas ele não é mais importante que o estribo. Os mesmos danos que o corpo pode sofrer por uma ofensa ao fêmur, são danos também que o corpo pode sofrer por uma ofensa ao estribo, ou à martela, ou ao bigorna, ou seja lá, ao que for. Por isso, queridos, a sua importância aqui. O fêmur não é mais importante que o estribo. Eu não sou mais importante que ninguém aqui. E nenhum de nós também é mais importante que qualquer um aqui entre nós. Todos nós temos a nossa parte, temos nossa contribuição a dar ao serviço do Senhor. Assim, queridos, nós devemos rejeitar sumariamente o diabólico pensamento de que em nossa simplicidade nada temos a oferecer a Deus. Você tem algo a oferecer a Deus, porque você é importante para Deus. Mas também, por outro lado, devemos rejeitar também o pensamento de que somos melhores que alguém, melhor que fulano ou que beltrano, ou sou melhor do que outros que não tiveram oportunidade de estudo, ou que não têm um conhecimento científico de nada. Não, irmãos, Cristo nos fez iguais. O sacrifício de Cristo nos tornou iguais. Devemos abandonar, portanto, qualquer pensamento de orgulho, de altivez, porque Cristo é tudo em todos, como diz Colossenses 3,11. O próprio Senhor Jesus deu-nos esse exemplo quando tornou-se humilhação, e humilhação por morte de cruz, por mim, mas também por você, nos dando essa lição de que nós somos iguais aos olhos de Jesus. Nós temos igual importância para Cristo aos seus olhos e aos olhos do Senhor Deus. Que nós não sejamos reconhecidos, e muito menos, irmãos, que procuremos ser reconhecidos por nossas qualidades pessoais, mas que sejamos reconhecidos porque servimos a Deus humildemente, como deve ser, como deve agir, como deve fazer todo cristão, como é nosso papel diante da igreja, diante do mundo e diante de Deus. Cristo preferiu antes ser reconhecido como servo. O apóstolo Paulo também nos deu essa lição. Todos os apóstolos nos deram essa lição, porque Deus nos chamou para servir, porque isto leva à unidade do corpo. Portanto, irmãos, nós podemos até mesmo discordar em determinados pontos de vista, mas devemos concordar, somos obrigados a concordar naquilo que é central, naquilo que é bíblico, que o Senhor Jesus é Senhor de todos nós, é Senhor da minha vida, é Senhor da sua vida, é Senhor da igreja, porque a igreja pertence a Ele, consequentemente a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Temos que concordar nisso, porque isto é fundamental. Portanto, querido, é importante que nós tenhamos a consciência que se o Senhor Jesus é Senhor da minha vida e é Senhor da igreja, eu deixo o meu ego de lado, eu deixo as minhas paixões pessoais, as minhas disputas de lado, eu deixo as minhas vontades de lado, eu deixo os meus achismos de lado, porque o que aparece de gente achando coisa é um problema. Vamos deixar, queridos, o achismo de lado, e vamos submeter tudo isso a Cristo, contribuindo assim para a unidade da igreja, porque quando eu ajo assim, eu amo e respeito ao meu irmão, seja ele quem for. Eu me dirijo a ele com respeito, quer dizer, com amor. Hoje na classe nós falávamos isso lá, né, Alexandre, de um corinho que é cantado, né, que na letra, na teoria é uma maravilha, é uma benção, mas na realidade às vezes não tem nada a ver.
como era lá na igreja de Corinto, o irmão levando outro irmão para juízo, irmãos falando mal de outros, irmãos perseguindo outros, uma confusão tremenda. Cristo não quer isso para a sua igreja, Cristo não quer isso para a minha vida, muito menos para a sua vida. Irmãos, igreja não é lugar de autoritarismo. Igreja não é lugar de autoritarismo, igreja é lugar de amor. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, quando falamos, como falamos, o que falamos, porque a palavra dada, ela pode ser desastrosa. Pode ser desastrosa. Quando eu falo o que me... tem gente que fala, eu falo o que me vem à cabeça negativo, falo o que vem à cabeça coisa nenhuma. Você tem que falar aquilo que o Espírito Santo controle o seu temperamento para você ter sabedoria no falar. Quantos irmãos, quantas vezes, não que eu saiba de casos particulares aqui na igreja, mas a gente vê por aí, irmãos que deixam o corpo, que deixam o convívio da igreja por uma palavra maldada de outro, uma palavra autoritária, uma palavra impositiva. Isso não tem cabimento na igreja do Senhor. E sabe onde é que está isso? Na Bíblia. O irmão abra aí, em Isaías 50, versículo 4, que versículo, irmãos, tem crente que precisava ler esse versículo todo dia, até aprender como falar, como se dirigir ao seu filho, à sua filha, ao seu marido, à sua esposa, ao seu irmão em Cristo, ao seu pastor. Porque nos diz o seguinte, esse texto: porque Deus me deu uma língua de erudito, para que eu possa dar uma boa palavra ao cansado em tempo oportuno. Então, querido, Deus nos abençoou, Deus nos deu língua de erudito, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu um temperamento controlado pelo Espírito Santo, para que eu tenha uma boa palavra para abençoar a vida daqueles que me acercam. Da minha palavra não pode sair da minha boca não pode sair palavra destrutiva, palavra que amaldiçoe, palavra que cause divisão na igreja, porque Deus me deu esse poder, Deus me deu essa graça, mas é preciso que nós aprendamos, porque tem crente que vive uma vida inteira e muitas vezes perde a oportunidade de abençoar a vida, abrindo a sua boca para falar autoritariamente, destruindo, ou pelo menos dando grande contribuição para a destruição da unidade da igreja. O corpo, irmãos, e vejam bem, ambos estão errados. Tanto está errado o que assim fala, como aquele que, recebendo uma palavra maldada, não trata isso. Vamos dizer, eu vou sair da igreja, vai sair, mas o que a igreja tem a ver com isso? A igreja não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. E a Bíblia orienta o irmão a tratar isso, a cuidar disso. Ora, se o corpo, mais uma vez, me socorro dos nossos irmãos que são médicos, enfermeiros, se o corpo está lá caído à morte, enquanto há um respirar, enquanto há um resquício de fôlego, eles estão lá tentando recuperar o corpo. O corpo é para ser tratado, não é para ser abandonado. Então, irmão, eu quero dizer ao irmão o seguinte: se o irmão recebeu uma palavra maldada de alguém, se o irmão recebeu um gesto ou um ato qualquer que causou mal ao irmão, trate, não abandone o corpo, porque é isso que Deus nos ensina, é isso que Deus espera de nós, é essa unidade que nós devemos construir. Para isso, Deus nos deu sabedoria e nos deu essa possibilidade de termos uma boa palavra para dar ao cansado, porque esta palavra vai abençoar a vida, esta palavra vai construir a unidade. Por isso, o apóstolo Paulo nos exortou lá no capítulo 12, 25 e 27, vejam o que o apóstolo Paulo diz: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham cuidado um dos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Quando um membro é honrado, todos com ele se alegram. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns
pelos outros. Querido, você deve se perguntar: o que eu posso fazer para abençoar a vida do meu irmão? O que eu posso fazer pela igreja? O que eu posso fazer pelo Senhor Jesus? Para que a unidade seja alcançada. Quando nós fazemos por um irmão, quando você faz por um irmão, você faz pela igreja, e fazendo pela igreja, faz por Cristo, porque Ele é o Senhor da igreja. E sabe, queridos, uma coisa que eu tenho notado, e quero falar muito francamente aos irmãos, sabe, uma primeira coisa que nós podemos fazer pela igreja é vir aos cultos, irmãos. Os cultos de domingo estão esvaziados, os cultos de domingo à noite estão esvaziados, não consigo entender por quê. Os cultos de quarta-feira estão esvaziados, não consigo entender por quê. Começar fazendo alguma coisa pela igreja, vindo aos cultos, já é um grande passo, já é uma grande coisa. Há muita gente que fala: não, mas a pandemia está aí. A pandemia está aí sim, mas está aí também o álcool gel, a máscara, está aí a vacina, está tudo aí. Portanto, não é justificável a ausência nos cultos da igreja. Evidentemente, irmãos, que há casos que são totalmente justificáveis. Nós temos irmãos e temos irmãs que têm dificuldade de sair de casa, têm dificuldade de saúde, estão doentes, gostariam imensamente de estar aqui, não estão por uma condição física. Mas tem muitos irmãos, muitas irmãs, que poderiam entrar no carro que Deus deu, uma bênção que Deus deu, tranquilamente ligar o ar-condicionado e vir aqui, mas preferem ficar em casa. Nós temos aqui, irmãos, o irmão Jacimar, né, irmão? O irmão Jacimar sai lá de Duque de Caxias para vir cultuar aqui com a gente. Sai lá de Duque de Caxias. E muitas vezes, irmãos, há queridos que estão se acomodando. Sabe, irmãos, que meu pai e minha mãe, quando eles eram jovens, eles andavam 6 horas a pé, descalço, saindo de Bemposta, caminhando até Três Rios para ir à igreja. 6 horas, debaixo de sol, debaixo de chuva, de relâmpago, temperatura, o que for, 6 horas andando a pé. E eles levavam os tamancos nas mãos. Quando chegavam próximo à igreja, tinha uma bica, lavava os pés, calçava e ia participar do culto, ia cultuar a Deus. 6 horas a pé. E tem irmãs, lamentavelmente digo isso, que poderiam entrar no carro, em 5 minutos parar aqui, mas têm deixado a congregação. Querido, não troque a comunhão da igreja pela tela fria da televisão. Televisão, internet, isso é tudo muito bom, mas tem causado um dano à igreja. É a verdade, irmãos. Porque muita gente está se acomodando: eu não vou na igreja, não vou ficar aqui na frente da televisão mesmo, está muito bom. O seu lugar é aqui. Você que está em casa aí, se você não está passando por uma condição difícil de saúde, o seu lugar é aqui, querido. Eu quero abraçá-lo aqui. Quero ter essa alegria, como todos os que aqui estão querem também. Nós não podemos trocar a nossa comunhão fraterna pela televisão. Eu não posso abraçar ninguém pela televisão, pela internet, muito menos. Então, que venha cultuar, venha, participe do culto, domingo à noite especialmente, venha cultuar conosco, quarta-feira, venha cultuar, venha orar, porque isso é bênção para a sua vida, é bênção para a igreja. Deixe a acomodação, vamos deixar, irmãos, a acomodação. Petrópolis é um problema, né? Esse frio doido que faz aqui, essa chuvarada medonha que às vezes cai, aí sei lá, acho que está chovendo desde outubro do ano passado, não sei, alguma coisa assim, porque só vejo chuva. E aí as pessoas se acomodam: está chovendo, não vou na igreja, não. Vem na igreja sim, vem debaixo de chuva mesmo, isso não é de açúcar. Tem uma música que diz aí, por aí, né, uma música popular: você não é feita de açúcar, muito menos de papel. Deixa a chuva cair, você não vai ser destruído pela chuva. Então venha participar. Deus espera isso de você. Deus espera esse compromisso de você, a sua presença aqui.
Nós não podemos nos aproximar de Deus e da igreja só pela televisão, salvo aqueles que justificadamente o fazem. Já deixei bem claro. Mas não deixe o convívio da congregação pelo aparente conforto do lar, porque isso acaba, irmãos, causando um esfriamento. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. O conforto do lar em frente à tela da televisão vai causando um esfriamento, vai causando um afastamento. Quando vê, a pessoa não vem mais. Não se acomode, venha, comprometa-se integralmente com Cristo, porque Cristo o reclama aqui. E, meus irmãos, é maravilhoso ver todos os irmãos aqui, ver todas as irmãs, ver todos esses rostos aqui, é maravilhoso, irmãos. É uma pena que a gente não pode ainda dar aquele abraço apertado, caloroso em todo mundo. Mesmo assim a gente dá, né? Fraquinho, mas dá. Mas é uma pena porque isso é algo maravilhoso, irmãos. Aqui foram construídas amizades de mais de 50 anos, por causa do convívio diário, por causa da presença de Deus entre nós. E isso é uma bênção maravilhosa. Nós não podemos abrir mão disto. O apóstolo Paulo falou a Timóteo o seguinte: em tudo te dá por exemplo, seja exemplo vindo aos cultos da igreja. Evidentemente, irmãos, que a pessoa tira férias, ninguém é de ferro, né? Eu, por exemplo, tirei férias janeiro inteiro e viajei. Até procurei a igreja onde eu estava para ir, mas não consegui. Mas, se nós estamos no dia a dia de nossas vidas normais, vamos vir aos cultos da igreja, vamos vir cantar, vamos nos alegrar, vamos, irmãos, derramar lágrimas de gratidão a Deus. Porque é bênção estarmos aqui, porque não estamos na cama de um hospital, sofrendo dores, lutando pela vida. Estamos aqui, irmãos, e há muitos irmãos que estão em casa e deveriam estar aqui também, cultuando e agradecendo a Deus por esse privilégio. Quando nós temos esta visão, isto nos leva à unidade. A unidade produz compreensão, ela produz harmonia, ela produz cuidado, companheirismo, perdão, ela produz amor sincero, não fingido, como nos ensina a palavra de Deus. Isso é uma unidade em Cristo. Quando vivemos assim, se estivermos unidos em Cristo, Deus nos dará um pastor segundo o seu querer, e todos nós nos alegraremos. Vejam que maravilha, irmãos. Quando Deus faz, não há tristeza, porque eu me submeto a Ele. Essas questões, irmãos, de pastor, é às vezes complicado, porque cada um tem as suas preferências, e isso é muito natural. E digo mais, é até positivo, desde que nós saibamos administrar. Eu tenho as minhas preferências, mas não vou impô-las a ninguém. Vou entregá-las a Deus. E é isso que cada um de nós deve fazer para que a unidade permaneça. A pessoa fala: mas eu acho que o fulano é ideal, eu acho que X ou Y é o ideal. Eu também acho, mas a gente está só no achismo. Deus tem certeza. Deus sabe. Deus sabe quem é o pastor ideal para a igreja, porque é Ele quem vai nos dar o pastor. Não sou eu, não é você, não é o presidente do corpo diaconal, não é o mais velho da igreja. Deus é quem vai dar. Então, nós temos que estar preparados para receber de Deus esta orientação. Há muita gente que fala: se não for o pastor X ou Y, eu vou sair da igreja. O único prejudicado vai ser você, porque a igreja de Cristo vai continuar. A igreja vai permanecer, a igreja vai avançar. Seja X ou seja Y, a igreja vai avançar. E cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, porque é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de você, nada menos que isso. Submissão à sua vontade, para que a unidade permaneça. Nenhuma voz isolada decidirá quem será pastor aqui.
mas Deus decidirá, e cabe a nós abrirmos os nossos olhos, os nossos ouvidos, derramar a nossa alma diante dele, para que entendamos essa vontade e a cumpramos integralmente. Porque quando eu compreendo, eu faço parte da unidade, eu construo a unidade, porque eu me sinto um servo de Cristo, e sendo servo de Cristo eu devo servir a Ele, servir a meus irmãos, cooperando para o reino de Deus e para o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu aprendo que a verdadeira unidade, quando ajo assim, ela produz amor, e se há amor, há unidade. A unidade e o amor têm que andar juntos, obrigatoriamente. Um não vai existir sem o outro. E quando eu tenho essa visão, eu participo da igreja, eu contribuo com dízimos, com ofertas, e eu me sinto integralmente feliz por ser um participante das coisas de Deus, porque isso é um grande privilégio e é uma grande alegria. Portanto, irmãos, nós devemos nos unir, não em torno de nossos próprios ideais, não em torno dos nossos próprios achismos, mas em torno unicamente do Evangelho e da pessoa de Cristo. O nosso olhar deve ser para Cristo. Nosso olhar deve ser para Cristo. Quando olhamos para Cristo, nós o servimos, nós servimos ao Senhor com alegria, nós participamos da igreja com alegria, a igreja é abençoada e o nome de Deus é exaltado e glorificado, porque a palavra de Deus nos fala: se o mundo verem que vocês são um, o meu nome será glorificado. Logo, querido, comprometa-se, porque você é importante para a igreja, você é importante para Cristo, você é importante para Deus, você tem algo a apresentar a Deus. Comprometa-se para servir aos seus irmãos, à sua família, servir a sua igreja, ao seu futuro pastor, servir o reino de Deus e o corpo de Cristo, porque fazendo assim, você contribuirá para a unidade da igreja, para a unidade do corpo de Cristo. Tome esta decisão, a decisão de ser bênção, onde você vive, onde você está, onde você trabalha, mas bênção na sua igreja, irmãos. Tome esta decisão e apresente a Cristo, e diga a Cristo: eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção, porque também quero ser abençoado. E quando nós somos fiéis a Deus, quando nós nos santificamos, quando nós nos aproximamos de Deus, Deus também nos abençoa, Ele nos pega em nossas mãos, Ele nos conduz e derrama bênçãos sobre nossas vidas, trazendo felicidade ao nosso existir. Jesus o convida a assumir este compromisso, o compromisso da unidade em torno da pessoa do Senhor Jesus, servindo a Ele e servindo a igreja com alegria. Nós vamos cantar nesta hora uma música, e eu quero, querido, que você faça desta música uma oração. Faça desta música maravilhosa uma oração, colocando a sua vida diante do Senhor, e clamando a Ele, e pedindo a Ele: Senhor, eu quero ser bênção, eu quero fazer algo, eu quero apresentar a minha vida como um culto de gratidão a Ti, porque Cristo nos chamou para sermos bênção. Cristo nos chamou para abençoarmos vidas, para ganharmos vidas, para auxiliarmos na transformação de vidas, para abençoar os nossos irmãos, para construir a unidade em torno dele mesmo. Vamos nos pôr em pé, irmãos.